Beleza? Vamos começar nossa aula. A aula de hoje é sobre campo elétrico, tá? Aí assim, antes da gente começar, tem uma parte histórica que o seu livro traz, que fala sobre o conceito de campo, que nasceu lá atrás por um cientista chamado Michael Faraday, né? E posteriormente foi ampliado por James Clerk Maxwell. E a partir dessa aplicação, né, desse conceito de campo que a gente vai ver hoje, ele ampliou isso para o eletromagnetismo, né, e por sua vez aí outro cientista, Heinrich Hertz, comprovou experimentalmente a existência das ondas eletromagnéticas, e depois ainda Albert Einstein se inspirou para elaborar a teoria da relatividade, que deu aí as bases do início da mecânica quântica. Okay? Então é extremamente importante esse conceito, e hoje é extremamente aplicado em diversas partes da tecnologia que a gente se utiliza no dia a dia, né? A partir dos computadores, celulares, enfim, todo equipamento eletrônico tem as bases eletromagnéticas sendo aplicadas a todo instante. Então a gente deve muito, né, a nossa tecnologia a esses caras que estudaram isso lá no passado. A gente está falando, gente, do século XIX, tá? Século XIX, começo do XX, quando a galera começou a implementar essas ideias. Então vamos lá. Estude essa aula como se estivesse sendo dado, tá? Em sala, e, se possível, resolva os exercícios novamente. E aí, quando a gente chegar em sala de aula, a gente vai discutir, você vai tirar dúvidas, a gente vai fazer mais exercícios, ok? Então vamos lá. O conceito, né? A questão do campo elétrico. Na verdade, eu já coloquei aqui para você, mas olha só, deixa eu ver o tamanho, ok? Quando a carga elétrica chega numa determinada região, vamos colocar aqui uma carga elétrica positiva, existe uma região do espaço ao redor dessa carga que é influenciada por essa carga, tá? Então toda essa região aqui é influenciada por essa carga, a gente vai dar o nome de campo elétrico. Mas veja bem, o campo elétrico é uma propriedade dessa região, tá? E como é que isso atua? Ó, verifica que a gente tem a carga positiva pontual, o campo elétrico dela, a gente diz que é um campo de saída da carga, tá? Então aqui, se a gente fosse desenhar esse campo nessa carga pontual, ele estaria saindo, né? Na realidade, isso ainda é vetor, tá? Então, o vetor é importante, está verificando isso. E se você mudar o sinal da carga, você vai ter um campo agora entrando, ó, como esse, tá vendo? Então, o sentido do vetor é invertido. Quando você aproxima duas cargas, uma positiva e uma negativa, você tem uma configuração diferente. Você vai ter o campo saindo, obviamente, da carga positiva, e um campo chegando na carga negativa, que nos dá essa configuração, ok? Beleza. Bem, vamos dar continuidade aqui. Como é que eu vou usar isso, né? Como é que isso cai efetivamente nos problemas? Aqui a gente tem o seguinte problema. Esboce as linhas de campo nas seguintes configurações de cargas elétricas, né? Você tem duas cargas, vou fazer aqui, duas cargas negativas. Ok. Como é que vão ficar? Bem, lá a gente viu que carga negativa, o campo está chegando, né? Então eu vou ter campos assim, né? O campo chegando aqui, todo mundo tá ok. Aqui também. Só que aí nós temos um problema. As cargas estão próximas, então os campos de alguma forma se interagem. Como? Nesse caso, as linhas de campo, elas passam aqui dessa forma, fazendo esse formato de desenho. Note que elas não se cruzam aqui, tá? A gente vai ter uma situação aqui nessa região onde o campo vai ser zero. Ok. E na situação B, como é que eu vou desenhar isso? Eu vou ter duas cargas negativas em cima e uma positiva embaixo.
Lembra, deixa eu fazer em vermelho. A carga positiva, ela gera um campo de saída. Então ela sai e chega no negativo. Aqui desse lado da mesma forma. Bom, a gente vai ter campos aqui, indo para cá, e campos aqui, ó, indo para cá. Ó, aqui também, ó, dessa forma, e aqui também. Ok? Beleza, então a gente teria aí algo desse tipo no item B. Vou apagar isso aqui, vamos para o item C. Item C agora nós temos 4 cargas, né? Vou fazer aqui 2 negativas na parte de cima, 2 positivas na parte de baixo. Ok, azul. Bem, positivo e negativo a gente sabe que vai assim, né? Ok, chega no negativo, sai do positivo. Aqui, ó, aquele problema, as linhas não vão se cruzar aqui, ó. Tá? Aqui dessa forma também. Tá? Aqui desse lado, chega lá em cima. Ok, aqui também. Obviamente que de alguma forma vai sair uma linha daqui que vai dar uma volta e vai chegar aqui por cima, né? Aqui também vai sair uma desse lado, vai chegar lá por cima, enfim. Esse campo está atuando em toda a região do espaço, né? Vão ter outras linhas chegando aqui assim, ó. Assim como vão ter outras linhas saindo aqui dessa forma. Aqui, ok? Então ela sai do positivo e chega no negativo, beleza? Ok, vamos finalizar então, imaginando o campo no D, né? O campo no D, deixa eu colocar aqui, usar a figura, forma, fazer. Bem, são todas cargas positivas, né? Aqui dentro. Então, ó, eu vou ter campos assim, ó, saindo de um lado, né? E do outro também. Ó, vou ter campos. Aqui a gente vai eventualmente ter um efeito de borda, né? Aqui assim, aqui também, coisa desse tipo. Tanto que a gente eu vou adiantar para você, ó, que nessa região aqui o campo é quase como se fosse uniforme, tá? Nessa região do meio da placa, a gente estuda isso como campo elétrico uniforme posteriormente. Beleza. Vamos dar continuidade e verificar outro problema. Aqui a gente tem uma figura que ele fala: a figura a seguir representa as linhas de força criadas por duas cargas pontuais. Isso é importante, né? Ele fala em linhas de força, presta atenção. O que a gente está desenhando, na realidade, são as linhas de força. Então, uma vez que você faz uma linha de força, você fala, ah, e o campo? O campo, ele está tangente aqui, essa linha de força, assim, tá? O campo elétrico que a gente vai representar pela letra E, ele vai estar dessa forma, tangente à linha de força. No caso do problema, ele fala, identifique os sinais das cargas. Bem, repara, aqui carga saindo, aliás, linha de força saindo, logo o campo saindo, né? Estamos saindo, então o sinal das cargas são positivas, beleza. Ele copia a figura e desenha o vetor campo elétrico nos pontos P e Q. É que é o seguinte, eu vou desenhar só a linha do P, que está aqui, e a linha do Q, que está desse lado. Ó. E como é que vai ficar o campo? Lembre-se, o campo é tangente. Então, ó, ele vai estar aqui, ó, e aqui, ó. E ó, o campo é vetorial, beleza? Fechou? Ótimo.
dar continuidade, vamos discutir agora uma coisa que a gente viu lá atrás, foi força elétrica. Tá? Diferença entre campo e força elétrica. Campo, então, é uma propriedade de uma região do espaço ao redor da carga, né? Então, existem essas regras, né? No caso aqui, ó, duas cargas positivas, então o campo está saindo, tá? Existe essa região onde as linhas não se cruzam. Quando você tem cargas negativas, você tem campo chegando, campo saindo da positiva. E quando você vai olhar, e a força, como é que atua? Cargas iguais, no caso positivas, a força é essa, ela é de repulsão, é um vetor repelindo as luzes. Enquanto que cargas positiva e negativa, você tem um vetor de força de atração, ok? Então, note, são coisas diferentes, campo e força. Vamos lá. Agora, tá, e a gente calcula isso? Calcula, tá aqui, ó. Campo elétrico de uma carga pontual, você vai pegar lá, né? Vamos dizer que eu tenho aqui uma carga positiva. Aí você vai falar, pô, eu quero o campo elétrico nesse ponto P. Como é que vai ficar? O ponto P ele está a uma certa distância, tá, da nossa carga. Como a nossa carga é uma carga positiva, o vetor aqui pontual vai ser radial. Então, o vetor está aqui. E o módulo dele é justamente essa expressão. K, aquele mesmo K é a constante eletrostática. O módulo da carga que está aqui, seja ela positiva ou negativa, você vai usar o módulo. Lembre-se que o sinal, nesse caso, só vai ajudar a gente a dizer se o campo está saindo ou está entrando, tá? No diferencial da carga, se ele está saindo da carga ou entrando na carga. No nosso caso, carga positiva está saindo. E, claro, ele tem o inverso do quadrado da distância aqui dentro da forma. Parece muitíssimo com a força, tá? Excetuando isso aqui que a gente vai tirar essa carguinha aqui de prova, a gente está analisando só a carga pontual, a carga chamada geradora de campo, ok? Beleza. Agora, é possível relacionar as duas? Como assim? Relacionar a força com a carga. Dessa forma, a força vai ser essa carguinha, que a gente vai chamar de carguinha de prova, né? Enfim, o nome prova, porque prova que o campo existe efetivamente. Como assim prova que o campo existe? Imagina que você está numa região e você não tem como medir o campo elétrico ali. Você fala, pô, será que existe um campo elétrico nessa região? O que você faz? Você pega uma carguinha, que a gente vai chamar de carga de prova, que é representada por esse Qzinho. E se o campo existir, essa carguinha vai estar sujeita a uma força. Então, ao colocar a carga, se essa carga sentir uma força nela, aliás, aparecer uma força nessa carga, ela se deslocar, seja indo para um lado ou para o outro, então você pode dizer que ali existe um campo elétrico. Então, por isso o nome dela é carga de prova. Ela prova a existência do campo. Ok? Agora, como é que existe essa relação? Lembre-se, a força não é isso? K, Q, Qzinho sobre D quadrado. E o campo não é isso? É K, Qzão, D quadrado. Repare que K, Qzão, D quadrado é o campo. Então, eu posso substituir, dizer que a minha força é o campo vezes a carguinha. Eu posso dizer ao final que se eu tiver força e carga de prova, basta, para calcular o campo, basta eu pegar essa força e dividir pela carguinha de prova, tá? Então, essa é outra expressão. A unidade no sistema internacional é Newton, que é a força, por Coulomb, que é a carga, ok? Ótimo. Então, vamos lá, dar continuidade, resolvendo um probleminha. Ou, para quem gosta de, uns falam problema, outros falam problema, você escolhe, mas é problema. Vamos lá. Considere uma carga pontual de 3 coulombs em um ponto P a uma distância de 1 metro da carga. Então, você tem uma carga aqui, ó, pontual, ela é positiva, ela tem 3 coulombs, ok.
aí a 1 metro você tem um pontinho P, né? Ok. Calcule a intensidade do campo elétrico gerado pela carga no ponto P. Primeiro, carga positiva, ponto P, o campo é de afastamento. Ótimo. Agora, como é o valor dele? O E é K, quesão, né? Esse módulo aqui, K, D quadrado. O K é o mesmo valor de sempre, 9/10 a nona, que a gente vem usando, que é o campo eletrostático para o vácuo, vezes a carga, que é 3 sobre 1 ao quadrado. Ao quadrado é 1 mesmo, 3 vezes 9, isso aqui dá 27, vezes 10 a nona. Se você fizer o ajuste aqui para a notação científica, 2,7, eu diminuo o número aqui, aumenta lá, vezes 10 a décima newtons por Coupe. Ok? Esse é o item A. O item B, ele quer que a gente descreva o sentido do campo elétrico. O sentido do campo elétrico é afastamento. Então, afastamento de quem? Da carga. Ele quer que a gente desenhe a representação gráfica da situação descrita, indicando os valores da carga, da distância e da intensidade. Bem, o item C é esse aqui, ó. É a carguinha, a distância de 1 metro. E o valor da carga é esse cara aqui, 2,710 a décima. A da carga não, o valor do campo, né? Faça o que se pede nos itens anteriores e agora considere a carga igual a menos 3 coulombs. Bem, o que muda? Para o campo, gente, aqui não muda nada, porque a gente usa módulo, tá? Então, o valor do campo é o mesmo. O item B, agora, não é mais afastamento, é a aproximação. Aí, o desenho da carga negativa no ponto P, você deve fazer de aproximação, ok? Então, é isso que muda, beleza? Então, vamos lá para mais um. Vamos lá, resolver mais um. Ok. Vamos aqui. Uma força elétrica de módulo 10 newtons atua sobre uma carga elétrica de carga menos 1,6 10 a menos 19, localizada em uma região onde existe um campo. Essa força elétrica tem direção vertical e sentido para cima, conforme a figura abaixo. Tá aqui. Determine a intensidade do vetor campo no ponto onde essa carga se encontra. Bem, aqui, simples, ó, é igual a F sobre Q. A força é de 10 newtons sobre a carrinha, que o módulo está 1,6, 10 a menos 19. Fazendo a divisão, eu vou ter 10 por 1,6, que dá 6,25. 10 a menos 19 sobe, fica 10 a 19 newtons por cubo, ok? Então, esse é o módulo do vetor campo elétrico. Aí ele quer que a gente agora copie a figura no seu caderno e represente nela o vetor campo elétrico no ponto P. Ok, deixa eu apagar isso aqui. Bem, eu vou ter a carrinha. Eu já tenho, vou fazer em vermelho a força. Ele já me deu a força F. Essa carrinha, ela é negativa. Bom, é o seguinte, ó, vamos supor aqui, né, existe uma força. Então eu posso prever que desse lado deve existir uma carga, uma carga negativa. Por quê, professor? Porque isso é uma carga negativa. Ela tem que estar repelindo outra carga negativa. Existe uma força aqui para baixo. Ó, ok. Se eu supus que isso é verdade, então quer dizer que se eu olhar o campo elétrico de uma carga geradora naquele ponto P, e como essa carga é negativa, quer dizer então que vai existir um campo saindo de lá, se aproximando dela. Tá? Então esse seria o campo. Essa é a ideia, ok? Vamos discutir um pouco mais isso. Olha só. Em diversas condições. Vamos colocar 4 cargas aqui, 4 situações. Vou colocar uma carga geradora positiva, outra carga geradora positiva, agora uma carga geradora negativa, uma carga geradora negativa.
Por que 4? Você vai entender. A gente tem que analisar 4 situações. Primeiro aqui eu vou colocar uma carguinha de prova, tá? Lembre-se, são os quesões, são os geradores, são os quezinhos, são as cargas de prova. Vou colocar uma carga negativa aqui. Aí vamos analisar. Primeiro, a força, né? Aliás, vou colocar todas as carguinhas primeiro. Ó, vou colocar, já que isso é positivo, vou colocar uma positiva aqui. Aí aqui vou voltar a colocar uma carguinha negativa. E aqui eu vou voltar a colocar uma carguinha positiva. Ok. Vamos analisar as forças. A força atuante aqui entre as duas é de atração. Então, F atraindo. A força atuante entre essas duas é de repulsão. A força atuante dessa é repulsão. E a força atuante entre essas é de atração. Ok. Agora vamos em azul. Vamos analisar a carga geradora e o campo. A carga geradora de carga positiva é de afastamento. Carga geradora positiva, afastamento. Carga geradora negativa, aproximação. Carga geradora negativa, aproximação. Bem, o que dá para a gente determinar com isso? Quando eu tiver cargas negativas, eu vou ter força e campo em sentidos diferentes. Tá vendo? Nesse caso e nesse caso. Quando eu tiver cargas de prova, aliás, cargas de prova positivas, eu vou ter campo e força no mesmo sentido. Ok? Então isso aí ajuda a responder aquela questão anterior, mas enfim, mesmo não sabendo disso, você tinha condições de prever a situação anterior. Então vamos lá, dando continuidade. Vamos falar de campo agora, mas campo em várias cargas, né? Sempre se lembra que a gente está falando de vetores. Então é o seguinte, matematicamente, quando você tem várias cargas atuando, você quer um campo resultante num ponto P, você tem que somar todos os vetores aqui, tá? Então, matematicamente, você vai ter isso, ó. O vetor E1 mais o E2 mais o E3 até o EN, você vai somar isso. E eles, claro, são campos gerados pelas cargas aí, Q1, Q2, Q3, etc. até lá. E na hora que você somar, você vai obter o campo resultante. Agora, isso é bem importante, né, na condição, ao ponto de você novamente ter que lembrar de todas as regras de vetores. Quando você tiver vetores no mesmo sentido, você soma, né? Quando você tiver vetores em sentidos contrários, na mesma direção, claro, você subtrai. Quando você tiver vetores concorrentes assim, um ponto, um ângulo θ entre eles, você usa a lei dos cossenos, né? E aí vai. Todas as regras aí valem. Lembrando ainda, né, quando você tem vetores perpendiculares, você usa Pitágoras. E aí vai, tá bom? Essa é a ideia. Eita, bateram aqui, espera um minutinho. Bem, bora continuar. Outra situação de campo também, que é rápido, só para discutir com vocês, é o campo aqui numa esfera agora carregada. Não é esfera, até então a gente está considerando aí cargas pontuais, mas e quando você tem um corpo grande dessa forma, que ele está carregado uniformemente com diversas cargas aqui? Cada carguinha dessa, e obviamente tem um raiozinho aqui, né? Cada carguinha dessa aqui, ela vai gerar um campo. Né? Então você vai ter diversos campos aqui que você, enfim, vai ter que somá-los, ok? Claro, uma dificuldade nisso, em geral em nível superior a gente faz isso tudo, mas aqui para você o que vai valer? Você vai considerar a carga como se ela fosse pontual, lá no centro dela, tá? E a partir dela você vai considerar o raio da esfera juntamente com a distância, você vai chamar isso tudo de R. Né? Então a partir disso você calcula o campo, o módulo do campo, então é Kq sobre R ao quadrado, sendo R o centro da esfera até o ponto P, onde você quer. Bom? Simplesinho também. Vamos lá. Agora vamos ver como é que isso aplica, né? Ó, você tem uma carga Q1 de menos 12 nanocoulombs, lembra do nano? Nano é 10 a menos 9.
e uma carga Q2 de menos 6 nanocoulombs, ou seja, duas cargas negativas, estão a 50 centímetros de distância do vácuo. Aí tem um K aqui, conforme a figura. Ok? Tem uma carga aqui e outra aqui. Aí ele fala, o ponto P não tem carga elétrica, está a 30 centímetros da carga Q1. Tá para cá, para a esquerda da Q1. Ele quer, calcule a intensidade do campo elétrico no ponto P devido à carga Q1. Então aqui, ó, na carga Q1, carga negativa, eu vou anotar ela aqui azul, eu vou ter um campo de aproximação, ó, dessa forma. E o valor dele é relativo a Q1, então vai ser K Q1 sobre a distância de 1 ao quadrado. O K, 9, 10 a 9. O módulo de Q1, né, é 12 módulos, gente. 12, 10 a menos 9, que é nano, sobre a distância dela, 30 centímetros. 30 centímetros é 3, 10 a menos 2 ao quadrado. Por que, professor? Você tem que passar para metro, né, em centímetros. Ótimo. Vamos fazer uns cortes aqui já, ó. Esse 3 ao quadrado dá 9, cancela com esse 9 aqui. Bom, quem é que sobra lá em cima? 12. Aí 10 a nona com o 10 a menos 9 cancela também, né? Aí aqui embaixo 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Aí você vai subir 12, 10 a quarta Newton por coulomb. Depois, obviamente, ele vai querer que calcule a intensidade no ponto P devido à carga Q2. Né? Então, por essa Q2, ó, a distância muda. O E vai ser K Q2 sobre distância 2 ao quadrado. Aí vamos lá, 9, 10 a menos 9, 10 a nona. Né? A carga Q2, 6 nanocoulombs, 6, 10 a menos 9. Lembre-se, é mais 6, aqui é módulo que a gente usa. Sobre a distância. A distância agora é 50 mais 30, dá 80 centímetros. Então é 8 vezes 10 a menos 2. Eita, peraí. Põe uma bola aqui. 80 vezes 10 a menos 2. Tem 0 aqui. Assim como aqui, ó. Em cima era 30. Então aqui tem um 0. Né? Esse 0, o que ele muda? Vira um 10, né? Um 10 ao quadrado que vira 100. E acaba que, deixa eu ver aqui, apagar, 10 quadrado com 10 a menos 4 dá 10 a menos 2. Então isso muda para 10 ao quadrado. Ok. Deixa eu apagar isso aqui. É horrível essa voltando. Aqui 80. 80 aqui. Vezes 10 a menos 2, né? Isso tudo ao quadrado. Beleza. Pronto. Agora a continha, né? Vamos ver, dá pra gente matar alguma coisa de cara? Só dá o 10 a nona com 10 a menos 9. Ok. Bem, 8 ao quadrado 64, 80, 6.400, né? Nossa, muda demais, cara, a situação, porque você afasta a carga, isso vai ficar, meu, é impressionante. Vai ficar muito, tá? Mas tudo bem. Vamos voltar. Preto. Vamos lá. É 9 vezes 6, 54. Ok. Na parte de baixo aqui, 80 ao quadrado. Deu 6.400 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Ok? Aí vamos fazer um ajuste aqui. Joga isso para cá. O E vai ficar 54 dividido por 64.
6.400. 10 menos 4, a vírgula anda até aqui, vai ficar 0,64. E a divisão, isso aqui vai dar 84, opa, 1.4, vai arredondando newtons por cubo. Agora sim, olha que loucura. Você tinha aqui um campo a 30 centímetros, obviamente tem a questão do valor da carga e tudo, tal, mas é importante olhar a relação de distância. A 30 centímetros você tinha uma intensidade de campo de 1.200, né? E quando você vai para 80 centímetros, esse campo já cai bastante e ele vai para 84. Isso é aquela problemática do inverso do quadrado da distância, né? Quanto mais distante você for, menor fica a intensidade do elemento que você está calculando, no nosso caso, o campo, né? Então, você vai ter próximo às cargas um campo bem intenso. E quando você vai se afastando da carga, esse campo vai diminuindo, quase a ficar imperceptível, né? Dependendo da distância, você considera como infinito, e aí o campo gerado por aquela carga já não faz tanto efeito. Ok, vamos lá, vai B resolvidos, apagando aqui, vamos ver o item C. Item C, ele quer que a gente reproduza a figura no caderno e represente os campos elétricos atuando no ponto P, né? Enfim, você pode usar, enfim, aqui a figura mesmo. O azul é o E1, que é relativo à carga 1. Em vermelho, você vai ter o E2 relativo à carga 2. Ok? Aí ele quer que a gente agora calcule o valor do campo elétrico resultante no ponto P. Aí, bem, vamos lembrar, eu tenho um campo que é 1.200, o outro campo eu vou só considerar aqui 84. Então, os dois, mesma direção, mesmo sinal, vai dar um único campo aqui, que é 1.200 mais 84. Tá? 284 newtons por cubo. Ok? 284, aí a unidade é newton por cubo. Beleza? Aí, representa o caderno no campo resultante, está aqui, né? O campo resultante é um campo só desse tipo aqui. Beleza? Então é isso que a gente faz quando você tem vários campos atuando no ponto P qualquer. Beleza? Bem, vamos falar de outra coisa rápida também. É o campo elétrico no interior de uma superfície de condutor. Isso é bem interessante, gente. Ó. O campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio é nulo. Tá? O campo elétrico na vizinhança de um condutor eletrizado em equilíbrio é perpendicular à sua superfície, qualquer que seja o seu formato. Então, está aí um exemplo. Você fala, isso tem aplicação? Tem, a gente vai ver já já. Você faz lá um negócio mais disforme e fala assim, nossa, eu quero saber o campo elétrico aqui. Ele está lá, tá? Perpendicular. Obviamente que eu estou supondo aqui cargas positivas, tá? Vamos imaginar que desse lado, por algum motivo, tenha cargas negativas. Então você vai ter um campo chegando. Esse campo vai estar a 90 graus. E o campo elétrico aqui dentro, né, é zero. Isso aqui, já adiantando para você, é um efeito que a gente vai discutir, que é a blindagem eletrostática. E dentro, né, no caso aqui do elemento, o campo será zero. Então, assim, imagina que você está dentro de um carro e comece a dar relâmpagos, ou sei lá, um fio caiu sobre o carro e carregou o carro. Qual é o melhor lugar para estar? Dentro do carro. Porque lá dentro não tem carga elétrica. Tá? Carga elétrica sobrando, claro. Então, você, por sua vez, você não vai tomar choque lá dentro. É o melhor local para você ficar. Ok? Aí, continuando falando de blindagem eletrostática, tem sempre esse desenho. Você tem aqui à esquerda, você tem um bastão eletrizado. Você está aproximando e você tem uma cobertura aqui, né, que a gente chama esse efeito de blindagem.
Então, o campo aqui dentro acaba que é zero. Então, você vai ter a bolinha, ela não vai sofrer influência, mesmo tendo esse bastão eletrizado. Mas se você tirar essa gaiola aqui, você vai ter a ação, né, do campo e, por sua vez, a força de atração da bolinha com o bastão. Então, é uma situação bem interessante. Quem discutiu isso foi o Faraday, tá? Michael Faraday, em 1836, ele realizou um experimento para comprovar que as cargas permaneciam na superfície do condutor. Para isso, então, ele entrou em uma gaiola em formato de cubo, feita com grades metálicas, e o cubo foi eletrizado a tal ponto que saíram faíscas dentro da superfície. Isso é bem interessante. Isso tem, inclusive, em alguns laboratórios existe esse experimento, onde eles colocam lá uns geradores grandes de Van de Graaff para gerar faíscas enormes e botam as pessoas dentro da gaiola e elas de fato verificam que elas não são atingidas pelas faíscas por causa desse fenômeno que a gente conhece como gaiola de Faraday, né? Ok. Aí assim, né, só um problema de aplicação para a gente ver. Ele mostra assim um pedaço de papel alumínio, ele é esticado e colocar em um suporte isolante conforme essa figura. Aí você pega um bastão eletrizado possivelmente e toca uma das extremidades, tá? Bota e toca em qualquer lado. E ele é positivo. Descreva o processo de eletrização. Bem, se você tocou, esse processo é do tipo contato, né? Copie a figura no seu caderno e desenhe a distribuição de cargas na folha de alumínio. Aqui é o seguinte, se você olhar a folha de alumínio, você vai ter as cargas aqui. Lembra-se, na eletrização por contato, você acaba que você tem ao final mesmo sinal de carga elétrica na mesma quantidade. Então é só para a gente saber que isso vai ficar positivo. As cargas elétricas tendem a tomar a superfície, né? Na realidade, o que acontece é que as cargas, como são iguais, ocorre uma repulsão e elas tentam ficar o mais longe possível umas das outras, tá? Então você vai ter alguma coisa desse tipo aqui, ok? Obviamente que isso é uma fita, né? Então, sei lá, se a gente olhasse isso lateralmente, né? Se você olhasse ela de lado, você teria carguinhas aqui também, tá? Enfim, tá lá. Lá, outra questãozinha interessante para a gente discutir, ó. Durante uma tempestade, a mulher pediu ao seu filho que retirasse a gaiola do passarinho da janela, explicando-lhe que caso caísse um raio, o animal seria fulminado. Julgue se ela está correta e justifique sua resposta. Bem, a gente acabou de ver, né, o efeito gaiola de Faraday. E caso caia um raio, você tem uma distribuição de cargas elétricas por ali, as cargas vão se locar todas fora da gaiola, né, na superfície da gaiola, e o animal que está dentro vai ficar a salvo. Então, não está correto o que a mãe do menino falou, né, e a justificativa está aí, que é o efeito da gaiola de Faraday. Ok? Ótimo. Então, vamos lá, já estamos chegando nos finalmente. Campo elétrico uniforme, né? A gente tinha visto isso lá atrás. Se você tem placas, né? Se uma placa é toda positiva, você vai ter vários campos saindo aqui dela, todos uniformes. Se a placa é negativa, você tem os dois. Se você acopla as duas placas, uma positiva e uma negativa, né? Você vai ter esse efeito. Se você bota isso aqui tudo positivo, isso aqui tudo negativo, lembre-se que o campo nasce no positivo e morre lá no negativo, né? Tá. Então você vai ter um campo elétrico uniforme aqui, ok? Então vamos lá. Em geral, os problemas que a gente utiliza são esses aqui, ó. A gente tem que sempre observar. Se você tem um sistema que você tem placas, então você vai ter campo elétrico uniforme, e você joga uma carga dentro dessas placas, dependendo do sinal da placa, né, da configuração dos sinais da placa, e dependendo do sinal da carga que você joga, essa carga vai ser deslocada. Mas aí facilmente você percebe, ó, se você tem essa situação, ó, positiva aqui e negativa, se você jogar uma carga aqui, ó, uma partícula negativa, obviamente que ela tende a ir para o lado positivo, então ela vai girar para esse lado. Se você tem a mesma configuração e joga agora uma partícula positiva, ela vai girar para o lado negativo, né? Bem simples de verificar. Agora é interessante
A gente tem probleminhas que basta saber disso, tá? Como esse aqui, ó. Você tem 4 tipos de partículas: alfa, beta, negativo, que seria um elétron, um beta positivo, que seria um pósitron, e uma partícula gama, que é neutra, tá? São lançados aí com a mesma velocidade de um campo elétrico. A partícula alfa é um núcleo de hélio, tá? Núcleo de hélio, então você vai ter uma carga positiva. Bom, essa aqui é zero. Com a mesma velocidade no campo e realizam as trajetórias mostradas na figura. Aí ele fala, né, partícula alfa são núcleos de hélio, carregados de mais 2 elétrons, mais 2 S, né, não elétrons, 2 S, que é aquela carga elementar que a gente viu lá atrás. Partícula beta são elétrons, beta mais pósitrons, partículas gama são fótons de raios gama, que não tem carga nenhuma. E desconsiderando a força gravitacional, associe cada trajetória numerada com a respectiva partícula. Ok. Vamos ver, né? No caso da 1, né? Quem é a partícula 1 e a 2? Bem, elas estão indo para o lado negativo, então elas estão positivas. Tá? Ele fala assim, e agora? Quem é a 1 e a 2? Porque eu tenho o beta positivo aqui, né? E eu tenho a partícula alfa. Note que o que diferencia as duas é o raio. Quanto menor a partícula, aí naturalmente ela vai ter uma massa menor, né? Você vai fazer um raio menor. Aí se você comparar um pósitron, que é um elétron, né? Ou seja, algo bem pequeno, positivo, e uma partícula alfa, no qual você tem 2 prótons, né? E 2 nêutrons, ou seja, a partícula alfa é muito mais pesada. Então isso aqui, A2, é a partícula alfa, que o 1 é o nosso pósitron. A partícula 3 é o fóton, ele é neutro, ele passa reto, não é influenciado. E a partícula 4, por sua vez, é o nosso elétron. Ok? Beleza? Facinho demais. Vou botar um desse na prova. Bem, gente, é isso aí. Discutimos campo elétrico, efeitos, essas coisas todas. Então, agora estudem, refaçam esses problemas. Tem no livro de vocês. E para a próxima aula, levem o livro, tá bom? Ok. Tchau, tchau.